Oi, pessoal! Sejam todos mais uma vez muito bem-vindas ao nosso canal. Um feliz Sabá de Soe para todos vocês, bruxos e bruxas que nos acompanham, que fazem parte aqui desse nosso couve. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu te convido para fazer parte do nosso couve. E você que não me conhece, eu sou Regina, eu sou bruxa natural, sou taróloga, sou artesã de mandalas. Criei esse canal para ser o nosso ponto de encontro, para que a gente possa conversar sobre magia e bruxaria de uma forma clara, simples e levar essa mensagem ao maior número de pessoas possível. Se você gosta desses temas, se você sente atração por esses temas, você é meu convidado, é minha convidada para ficar aqui com a gente, fazer parte desse couve de bruxos e bruxas espalhados pelo Brasil, que adoram estudar magia de uma forma clara e simples. Bem, pessoal, hoje, dia 1º de maio, né, é um feriado, mas é também para nós bruxos e bruxas o nosso ano novo, né? O Sabá de Soe, o Soen, como queiram chamar, esse sabá que está fechando a nossa roda do ano. Esse que é o sabá do meio de outono, que marca, né, a proximidade do inverno. É um sabá onde a gente vai reverenciar os nossos antepassados. Então vamos conversar um pouquinho sobre ele? E além de conversar um pouquinho sobre ele, eu vim trazer para vocês hoje uma magia que a gente pode fazer para esse sabá. Eu vou ensinar vocês a tecerem a corda das bruxas. Porque afinal, o Soe, o Soen, como queiram chamar, ele é o nosso ano novo. A gente está terminando o ano. A roda do ano está fechando, né? A gente está terminando a roda do ano para abrir outra. E aí, a gente vai fazer os nossos pedidos para esse próximo ano. E a corda da bruxa é exatamente sobre isso. Eu vou ensinar vocês a tecerem uma corda da bruxa, tá? Que vocês podem fazer hoje ou amanhã, porque o sabá a gente pode comemorar hoje, amanhã, né? Até uns 3, até eu acho que até domingo ainda dá para você fazer a sua celebração, tá bom? Mas antes de eu ensinar vocês a tecer a corda, eu depois vou arrumar meu altar, né? Eu ainda não arrumei, eu vou arrumar o meu altar daqui a pouco, vou acender logo mais minha vela, fazer meus pedidos, e aí eu depois filmo e coloco o filmezinho aqui para vocês, tá certo? Para vocês verem o meu altar prontinho. Bem, pessoal, como eu estava falando, esse é o sabá que fecha a roda do ano, é o nosso ano novo, mas ele é também o sabá de celebração dos nossos antepassados. Ele é um sabá muito introspectivo, ele é um sabá muito ligado à questão das finalizações, da própria morte, né? Nesse sabá, o Deus Sol, ele morre, é a morte do Deus. Mas ele também é um sabá de esperança. Isso porque lá atrás, se a gente fosse tentar se reportar bem lá para trás, né, para os celtas, onde teve origem essas festividades, imagine isso séculos e séculos atrás. O que não era para aquele povo a chegada, o prenúncio, a aproximação do inverno. O que não era para eles esse mergulho na escuridão, onde o sol realmente desaparecia, e para aquele povo que era um povo que vivia da agricultura, o quão de apreensão isso trazia. Eles não tinham meio de previsão, eles não sabiam quanto tempo iam ficar mergulhados naquelas sombras, sem poder plantar e sem poder colher. Então isso gerava um medo muito grande. Soe era a última colheita. Nós temos como símbolo, né, desse sabá a abóbora, mas não só a abóbora, todas as raízes, todas as leguminosas, que eram alimentos que duravam mais e eles armazenavam. Esse sabá também era conhecido como sabá de sangue, e por isso ele tem também como símbolo, né, o abutre, a coruja, né? Por que um sabá de sangue?
Porque aqueles animais que eles sabiam que não ia aguentar o rigor do inverno, que não iam sobreviver, eram abatidos. Aqueles animais eram abatidos para que suas carnes secassem e eles tivessem uma fonte de proteína durante aquele período para se alimentar, e o couro daqueles animais seria transformado em agasalho, em algum tecido. Então, é um sabá muito forte, de muita introspecção, que leva a gente a meditar sobre a finitude, né? Sobre esse eterno fim e recomeço, sobre o girar dessa roda. Nós temos hoje a celebração da morte, né, do Deus, e no próximo sabá nós vamos ter a promessa, né? Vamos ter o renascimento. Então a gente lembra também que para algo nascer ou renascer precisa terminar. Um ciclo precisa fechar para que outro ciclo possa ser aberto. Ele é um sabá introspectivo, mas não triste. Se acreditava também que essa é a época do ano em que o véu que separa os dois mundos, o mundo dos vivos e dos mortos, fica mais transparente, mais fino. E aí nós podemos nos comunicar com mais facilidade com aqueles que já se foram, nossos antepassados. É por isso que nos nossos altares é comum trazermos foto dos nossos antepassados, celebrarmos a memória dos nossos antepassados. E quando eu falo de antepassados, eu não falo só dos nossos antepassados de sangue, daqueles que foram nossos familiares nessa existência, daqueles a quem estávamos ligados por laços de sangue, mas também dos nossos antepassados, né, espirituais. Você pode hoje celebrar seus antepassados espirituais, seus mentores. Por exemplo, eu posso celebrar a Zoraia hoje, que é uma mentora, né, minha cigana mentora. Você pode celebrar também a memória dos seus pets, por que não? São vidas que caminharam em paralelo conosco. Você pode celebrar. Eu celebro, eu tenho pets que foram muito queridos ao meu coração e que eu lembro deles com respeito, com saudade, com gratidão por eles terem fazido parte da minha jornada, né? Gatos, porque eu sempre fiquei gatos. Eu tenho uma gatinha que eu tenho um carinho muito especial por ela, que ela compartilhou a existência dela há 15 anos do meu lado, a minha Brida, minha pretinha Brida. E eu sempre lembro dela com muito carinho, então celebro ela também no dia de hoje. Eu não trago fotos dos meus antepassados de linhagem de sangue no meu altar hoje, porque eles seguiam outro caminho espiritual, né? Eu sou uma bruxa, eu sou pagã, eles eram cristãos. Então, até em respeito ao segmento espiritual deles, eu não coloco fotos dele no meu altar, que é um altar pagão. Mas eu lembro deles com carinho. A gente também pode reverenciar os nossos antepassados da terra. Quem são os nossos antepassados da terra? São aqueles povos que viveram na terra que você habita hoje. No nosso caso, né, aqui no Brasil, foram os indígenas, os povos originários, a memória desses povos, a gente pode honrar também. Os nossos antepassados da arte, para quem é novo na bruxaria e não sabe, a bruxaria também é chamada de arte, é conhecida como a arte. Então a gente reverencia também a memória daqueles bruxos e bruxas que abriram um caminho para que a gente hoje estivesse aqui, né, falando livremente de bruxaria, daquelas bruxas que foram sacrificadas lá atrás nas fogueiras e daqueles que trouxeram a bruxaria moderna para a gente, né? Que escreveram livros, Gerald Garner, tantos outros. Então a gente pode celebrar a memória também dos nossos antepassados da arte, da bruxaria. E assim vai. É uma festa onde a gente celebra aqueles que já se foram. Mas não é uma festa de pesar, ela é uma festa de reflexão. A gente não gosta muito de refletir sobre fim, né? A gente esquece que o fim é o prenúncio do começo. A gente ainda tem muito tabu em falar sobre fim, sobre morte, não é? Mas, na verdade, morrer é renascer para uma outra forma de existir.
Então, o sabá de hoje nos leva a essa introspecção, a nos encontrarmos com nossas sombras, assim como a natureza vai se preparando daqui para frente, pouco a pouco, para mergulhar mais nas sombras, onde os dias vão serem menores, as noites mais longas, né? Até mesmo a gente aqui no Brasil, que não tem esse inverno assim tão definido, tão marcado, mas a gente percebe que os dias são mais escuros, são mais nublados, né? Mais chuvosos. Então, esse mergulho nas sombras, a natureza nos convida também a mergulhar nas nossas sombras interiores, na nossa própria escuridão interna, a ficar um pouco quieto, um pouco em paz, um pouco em silêncio ali, para rever nossos caminhos. E se a gente hoje estava pensando, né? Quantas finalizações a gente vivencia ao longo de uma existência? Quantas mortes a gente vivencia ao longo de uma existência? Eu não falo da morte física, não, gente. Eu estou falando de morte de sonhos, de projetos, de ideais. Quantos a gente não viu morrer, a gente não teve que abandonar, né? Quantos amigos se afastaram da gente, sem ser por questão de morte física, mas a gente simplesmente perdeu o contato, foram para outra cidade, para outro país, a gente deixou de ver, de se falar, e eram pessoas tão queridas. Então esse é um sabá que a gente pensa muito sobre essas finalizações, né? A gente tem tanto medo da finalização, mas ao longo da nossa caminhada, a gente vai vivenciando essas finalizações e elas vão nos tornando mais fortes, porque elas nos acordam para a nossa capacidade de sempre estar renascendo, sempre estar recomeçando. Eu sempre posto, de vez em quando, principalmente o pessoal que me segue lá no Instagram, eu já coloquei aqui também no YouTube. Eu tenho no meu jardim uma plantinha que ela é muito interessante. Ela brota no meio do concreto, gente, entre uma lajota e outra do piso, ela nasce ali. E essa plantinha, por diversas vezes, aqui onde eu moro tem muito assim, lagartixa, esses bichinhos de jardim vão lá e comem, e arrancam ela. Aí eu digo, eita, mataram a plantinha, que eu gosto, ela botou uma flor linda de vez em quando, a florzinha roxa. Aí quando eu olho, daqui a pouco ela renasce e abre uma florzinha. Eu até, né, eu e meu esposo, a gente colocou uma proteção em volta dela para ninguém pisar, porque antigamente as pessoas sem querer pisavam nela. Hoje em dia ninguém pisa mais, porque ela tem assim uma proteção. Mas os bichinhos às vezes arrancam, comem as folhinhas e daqui a pouco ela brota, ela renasce. Então tudo isso são lições de resiliência e de renascer que a mãe natureza nos dá, né? Ao longo da nossa vida a gente vai olhando para isso, né? Essa capacidade infinita que a gente tem de se reinventar, de renascer. E o sabá de hoje fala muito sobre isso. Ele fala sobre fim, sobre deixar ir aquilo que a gente não quer mais, ou aquilo que muitas vezes a gente está resistindo e segurar, mas na verdade não faz mais parte do nosso existir e a gente precisa abrir a mão, soltar para deixar ir, para que coisas novas cheguem até a gente, né? A gente precisa aprender a se despedir das coisas ao longo da nossa vida, para que outras cheguem, para que outras floresçam. E essa é a mensagem de Soe que eu vim trazer para vocês. Mas é o nosso ano novo também. E a gente começa a pensar no que a gente quer. E eu vou ensinar vocês aqui a fazer a corda das bruxas. A corda das bruxas, a gente tece ela com 3 fitas. Essas 3 fitas têm que ter exatamente a sua altura, tá? Você vai medir. Essas aqui têm exatamente a minha altura. Tem 1,57 m. A bruxa aqui é pequenininha, não é muito alta não. 1,57 m. É o tamanho das minhas cordas. E você vai escolher as cores da fita de acordo com o que você quer para o próximo ano, de acordo com os seus desejos. Eu, para esse novo ano, eu escolhi o verde, que é a saúde, é a abundância, né? Então, o verde, que eu quero bastante saúde, bastante abundância na minha vida. O amarelo, prosperidade, riqueza, dinheiro, ouro. Eu quero bastante prosperidade, eu estou precisando disso
para fazer meus empreendimentos, que chegar o dinheiro em abundância, a moeda. E o azul, que é a sabedoria, uma cor muito ligada à sabedoria. Então eu estou pedindo muito a Deus a sabedoria para esse meu novo ciclo, para eu entender as coisas que eu vivenciei, as que eu estou vivenciando. Então eu estou pedindo muito a Deus que me conceda sabedoria. Então eu vou fazer a minha corda com essa. Eu já dei um nozinho aqui para juntar as três. E aí, gente, passei o incenso, né, nas fitinhas antes. Fiz uma purificação nelas, que elas vieram do comércio. E agora a gente vai fazer uma trança, simplesmente. É só você ir assim, ó, descendo. Descendo uma trancinha, tá? A gente vai fazer como que faz uma trança de cabelo mesmo. Você vai tecer uma trança. Faz aí do teu jeito. Eu gosto de fazer as minhas bem justinhas. Você vai puxando e vai fazer a sua trancinha. E eu tô aqui fazendo a minha trancinha e eu tô mentalizando o que eu quero, né, gente? O que é que eu quero pro próximo ano? O que é que eu tô pedindo aqui a deusa? Que ela me traga saúde, que ela me traga prosperidade, que ela me traga sabedoria nas coisas que eu preciso entender, nas coisas que eu preciso ter melhor compreensão sobre elas. E eu vou trançando assim, gente. E ela vai ficando uma trancinha. Depois você vai pegar essa corda, você vai deixar no seu altar ou num local que seja sagrado para você, né? E se você fez uma no ano passado, a do ano anterior, a gente vai queimar. Ou queimar ou enterrar. Num jardim, num lugar assim, bonito, né, gente? Você vai agradecer o que você alcançou e vai queimar ou vai enterrar. Se você queimar, você depois vai soprar as cinzas ao vento, né? As cinzas da natureza, você vai jogar para o universo. E você vai trançando a sua cordinha. Ó, ela vai ficar assim, tá vendo? Bem trançadinha. Acho que tá dando para vocês verem. E assim ela vai. Eu vou terminar a minha depois, né? Porque eu não vou fazer ela toda agora, senão vai ficar assim, vai se estender a live muito grande. E eu vou terminar a minha corda, depois eu vou preparar o meu altar, minhas celebrações e vou voltar aqui depois com o altar todo montado, vou gravar eles e vou postar aqui para vocês. Mas por hoje era o que eu queria trazer para vocês, falar um pouquinho sobre o sabá, sobre o significado desse sabá e ensinar vocês esse artesanato, né? Essa magia, que é um artesanato com uma magia que é muito legal de fazer, porque aqui, quando a gente está trabalhando, né, quem é artesão sabe disso, a gente entra no estado meditativo. E quando você está trançando aqui, você está meditando, pedindo a Deus o que você quer para o próximo ano, fazendo aqui os seus pedidos. Então, pessoal, um feliz sabá de Soem para vocês, né? Soem para os antigos, soem, como queiram pronunciar para os celtas. Essa palavra significava fim do verão. Embora a gente esteja no meio do outono, o povo celta, eles só tinham para ele, era 3 estações, eles só celebravam verão, primavera, verão e o inverno. Então, essa palavra, se você for pegar um significado dela, é fim do verão, o fim do período do sol, né? Então, para nós aqui, a gente hoje, né, está no meio do outono e está comemorando ele porque o sol daqui para frente está desaparecendo, né? Realmente é a morte do Deus Sol, ou do Deus Sol. O sabá de Soe é a morte do Deus Sol. Então, pessoal, era isso
Eu espero que vocês tenham gostado. Façam a cordinha de vocês. Se não compraram, se não deu tempo, se não tem fitinha em casa na cores que você quer, pode ser um cordãozinho, cada um de cada cor do que vocês querem também. Ou então até domingo dá para vocês fazerem, tá bom? Mas façam, que é muito legal, tá? Então, ó, um beijo para vocês, um beijo no coração, um beijo da bruxa. Que a deusa nos abençoe, a deusa nos abençoe plenamente. Que a cigana Zoraia, que Sara Cali, fique sempre ali na frente do nosso caminho, guiando a nossa estrada. Tchauzinho, pessoal. À noite eu deixo aqui o vídeo do meu altar para vocês verem. Tchauzinho. Feliz sabá, feliz ano novo, né, pessoal? Feliz ano novo para todos os bruxos e bruxas que nos acompanham.